Olá, aqui professor Cláudio Nunes, História do Brasil. O tema de hoje é Primeira República, ou mais tarde chamada República Velha, que é subdividida em duas partes, dois momentos. O primeiro momento, República da Espada, de 1889 a 94, e o segundo momento, justamente de 1894 até 1930. Esse é o período desse encontro de hoje, a República Oligárquica, nos seus mais diferentes aspectos. Vamos abordar a partir daqui. Num outro momento, num outro encontro, tratarei dos movimentos sociais do período, tanto os movimentos sociais urbanos quanto os movimentos sociais rurais, e também o desfecho desse período, que culminará na sequência com o período chamado de República Nova, ou também Era Vargas. Pois bem, me atendo ao tema Primeira República, na parte oligárquica, é o período caracterizado pelos seguintes aspectos. O que é que você precisa dominar, o que é que você precisa saber sobre este período. O que é muito importante para os vestibulares, para o Enem, para compreender até o processo político brasileiro. Pois bem, nos aspectos gerais da Primeira República, República Oligárquica, nós temos a ascensão da burguesia cafeira ao controle político do país. Até 94, a República, chamada República da Espada, estava sob o domínio dos militares. A partir de 94, com a eleição do paulista Prudente de Moraes, cafeicultor, a burguesia cafeira passa ao papel de protagonista. Então nós vamos ter um governo que atenderá, a partir daí, os interesses dos grupos capitalistas organizados. Então esse é um primeiro ponto a destacar, a ascensão da burguesia cafeira ao controle político do país. Esse controle político da burguesia cafeira era exercido por um pacto, uma aliança que envolvia os três entes federativos. Me refiro à União, aos governos estaduais e os governos municipais ou prefeitos, os denominados coronéis. A essa política, de pacto, chamado de pacto oligárquico, o seu criador, aquele governante que a implanta, que é o governante Campos Salles, ele a denomina de política dos estados. Mas não demorou muito, a política dos estados ficará conhecida mesmo como política dos governadores. Como funcionava a política dos governadores? Funcionava dentro de um pacto em que, não havendo justiça eleitoral no país, quem diplomava os eleitos, os candidatos eleitos, era uma comissão chamada Comissão Averiguadora de Votos, ou Verificadora de Votos. Essa comissão verificadora de votos, ela era composta por membros, escolhida, indicada pelo governo, de modo que os grupos dominantes tinham controle de todo o processo eleitoral. Quando alguém que era contrário aos grupos predominantes ganhava uma eleição, eles refaziam a contagem dos votos. Nessa recontagem de votos, o que acontecia? O candidato de oposição sempre perdia. Surgiu até uma expressão para esta prática, que era chamada degola eleitoral. O cidadão ganhava, mas não era diplomado, ou seja, não era reconhecido. Então essa política acabou assegurando os interesses de quem? Dos grandes grupos capitalistas do país. A base dela é lá o coronelismo, que eu falo mais adiante sobre isso. Então o que foi a política dos governadores? Foi uma política denominada de um pacto político envolvendo os três entes. Quais são os entes? O ente União, os estados e as prefeituras, tá certo? Uma consequência dessa política dos governadores foi justamente uma política do domínio do país pelos estados mais ricos. Os estados mais ricos, os mais poderosos, foram os estados de São Paulo e Minas Gerais. A isso denominou política do café com leite. Num outro momento, quando estivermos falando da efetivação dela, vamos perceber que a política do café com leite foi, em verdade, mais política do café com café, pois Minas também era um grande produtor de café. Mas, em síntese, é a política dos dois estados mais poderosos, ou seja, os presidentes, no geral,
ou vem de São Paulo ou de Minas. Os 3 primeiros presidentes da República Oligárquica foram paulistas, o Prudente Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Ok? Então, nós já falamos 3 aspectos, então, da República Oligárquica. O primeiro deles, a ascensão da burguesia cafeira ao controle político do país. Falamos de um segundo, que é o pacto entre os entes federativos, chamado Política dos Governadores, né? E agora um terceiro, que é o domínio político do país pelos estados mais poderosos, mais ricos, ou seja, São Paulo, Minas, café com leite. Um outro importante aspecto, até para compreender esses anteriores citados, é o que envolve o mandonismo, o controle político do país nos municípios. Quem fazia isso? Os coronéis. Então, o que era o coronelismo? Normalmente, o coronel era um grande proprietário de terras, mas havia também alguns funcionários públicos, alguns religiosos, alguns chefes militares que acabavam dispondo dessa patente. E com essa patente de coronel, eles tinham todos os mecanismos de poder, o que lhes dava capacidade de ter o controle sobre o eleitorado da sua região, às vezes até numa área de influência maior, né? Havia coronéis que dominavam 15 municípios, por exemplo. E por que isso acontecia? Bom, é bom lembrar que o voto era um voto aberto, ou seja, não havia voto secreto. O voto era livre e aberto para brasileiros maiores de 21 anos. Isso foi estabelecido ali na Constituição de 1891, a primeira da República. Mas essa condição de voto livre não impedia, ao contrário, os proprietários de coagir os eleitores para comparecerem às urnas. Então, esse voto onde o eleitor não tinha poder de escolha, porque ele tinha que votar nos candidatos já previamente escolhidos pelos coronéis, deu origem à denominada expressão de voto de cabresto. O conjunto de eleitores encabrestados dá origem a uma outra expressão chamada de curral eleitoral, como se os eleitores fossem animais, estavam presos, soltos apenas para votar naqueles candidatos. Então, daí se dizer, a música do Luiz Gonzaga, cantada por ele, que fala sobre isso, ou seja, vai votar em quem? Para vereador, no coronel, para deputado, no coronel, para prefeito, no coronel. Sempre os candidatos, em todos os níveis, eram as escolhas do coronel. Sobre isso tem um importante livro, muito bom livro, intitulado Coronelismo em Chá de Voto, que permeia essas relações políticas do Brasil da época, tá bem? Então é uma leitura muito interessante. Bom, um outro aspecto dentro dessa política do coronelismo é justamente como é que se dava, como é que essa política funcionava. Ela funcionava a partir de elementos como o compadrio, elementos como o clientelismo, que era a troca de favores. Então nem sempre a relação se dava também numa relação de violência, numa relação de coação. Havia também a cooptação através de favores, ou seja, muitas vezes de compadrio. O coronel era compadre dos moradores, que eram os agregados, habitantes. Então tinha uma relação que tinha vários aspectos. Havia coerção? Sim, mas havia também essas trocas de favores, compadrio, as relações, criando então uma dependência muito grande dos agricultores, dos camponeses, dos agregados para com os proprietários de terras. Perfeito? Então esse é um aspecto que devemos destacar. Dentro de tudo isso, né, nessa mesma estrutura do contexto do coronelismo, nós vamos ter também o cangaço. O cangaço ele surge também dentro dessa sociedade capitalista, agrária, excludente, e nós vamos ter essa manifestação em várias partes do Brasil, mas ela é mais forte aqui no Nordeste. O cangaço muitas vezes é visto como uma espécie de oposto do coronelismo, mas nem sempre isso acontecia. Alguns cangaceiros tinham a proteção de grandes coronéis. Mas sobre o cangaço você tem normalmente duas visões. Uma visão que é uma visão romanceada, aquela que considera o cangaceiro uma espécie de protetor dos oprimidos, defensor dos humildes, e este é visto então como um herói. Tem essa característica de heroísmo. Alguns chamam até de uma espécie de Robin Hood do sertão, aquele que tira dos ricos para passar para os pobres. Mas isso é preciso
ser visto com muita cautela. Uma outra visão é uma visão mais crítica, que considera o cangaceiro um marginal, não mais que um fora da lei, um indivíduo que usava a lei da força contra a sociedade. Portanto, a sociedade tinha todo o direito de usar a força da lei para pôr fim ao cangaço. Perfeito? Bem, eu falei então coronelismo, falamos da propriedade, normalmente o latifúndio, e agora do cangaço ou banditismo social. Um outro elemento que está permeando essa sociedade, principalmente nordestina do período, é também a questão da religiosidade popular, o sincretismo religioso, onde você tem misturas aí dos aspectos religiosos dos nativos, as religiões de matriz africana e o culto católico europeu. Isso dá uma característica bastante diferente aqui no Nordeste, como chamado sincretismo religioso, né? Marcado pelo sebastianismo, pelo misticismo, né? Pelo a própria de acreditar no retorno do Messias, o milenarismo, são características desses movimentos, que ocorrem não só, essas manifestações não são específicas do Nordeste, elas ocorrem também no Sul. A maior expressão disso por aqui, nós tivemos o movimento de Canudos, mas no Sul tivemos o movimento do Contestado. E temos figuras, né, personalidades assim como o próprio Padre Cícero, o próprio Antônio Conselheiro, são figuras e outros tantos beatos, padres, que caracterizam esse momento da nossa história. Um outro aspecto importante da República Oligárquica é o período onde você tem uma característica importante também, que é um movimento que surge em oposição às práticas coronelísticas, que surge ou que se insurge contra o mandonismo, contra os pactos políticos corruptos oligárquicos. E essa manifestação é o chamado tenentismo. O tenentismo foi um movimento que surge no meio militar, nas chamadas patentes intermediárias, capitães, majores, e estes indivíduos eles se oporão à República Oligárquica. O tenentismo, no entanto, não viu o povo como com capacidade para liderar-se. O povo não seria capaz de organizar-se. O povo seria, portanto, conduzido, o povo seria substituído. Daí se dizer, o tenentismo ele foi muito mais substitutivo do povo do que organizativo do mesmo, o que por si só já põe limites, né? Isso ficou claro no fracasso da chamada Coluna Prestes. Perfeito? Característica do tenentismo, nós temos era um movimento conservador, elitista, era um movimento contrário às práticas corruptas, mas é um movimento que se credenciava como uma espécie de salvador da pátria, substitutivo do povo, ou seja, de não colocar o povo como protagonista. Perfeito? Por fim, finalizando aí os aspectos que você não pode esquecer da chamada República Oligárquica, nós temos um outro ponto importante, que é justamente a política de valorização do café. Amigos, amigas, vejam, a cafeicultura era a única atividade a ter proteção do Estado. A cafeicultura começou a enfrentar no Brasil, o Brasil é o grande produtor mundial de café desde a segunda metade aí do século XIX. Só que ainda no século XIX, já para o final do século, a cafeicultura começa a enfrentar sérios problemas de superprodução. Ali por volta de 1896, alguns produtores do Oeste Paulista já começam a esboçar essa preocupação com a produção que se perdia. Você produz e não vende, está perdendo dinheiro. Então, os cafeicultores, junto com seus representantes políticos, normalmente o governador no estado como São Paulo, Minas, até o próprio Rio de Janeiro, o próprio presidente da República, nesse contexto, era normalmente um grande cafeicultor. Então, estava diretamente ligado a esses interesses. Veja, nós falamos que a República chegou, a República, e ela atendia os interesses dos grupos elitizados. Naquele contexto, qual era o grupo elitizado mais importante da sociedade brasileira? Cafeicultura, né? Os cafeicultores. Então, o que ocorre? Os cafeicultores se unem aos governadores de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e o governo central, o governo federal, para decidirem pela criação de uma política de proteção do café. E essa política de proteção do café foi justamente a criação
em São Paulo, quando se deu a assinatura de um acordo, né, chamado Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté, dentre as muitas decisões, uma delas foi que os governos, quando houvesse excesso de produção, quando houvesse a produção excedente, quem iria comprar esse café? O Estado, para garantir o quê? Que os cafeicultores não tivessem prejuízo. A essa política de intervenção do Estado em benefício dos cafeicultores, denominou-se de política de valorização do café. Os críticos chamavam de política de socialização dos prejuízos. Ora, por quê? Quem é que iria pagar pelos empréstimos feitos pelo Estado? Exatamente a população, através de tributos. Então isso fez com que, no lucro, o cafeicultor tenha o lucro sozinho. No prejuízo, ele divide esse prejuízo com o conjunto da sociedade. Então havia um domínio muito forte da política nacional, como falei no começo, pelos cafeicultores. E eles acabam, então, criando essa política de proteção à cafeicultura, que vai entrar em vigor, ela é assinada no final do governo Rodrigues Alves e entra em vigor já no governo do Afonso Pena, um mineiro. E essa política perdurará até a crise de 29. Com a crise de 29, a crise que abala as estruturas do capitalismo mundial, ela atingirá em cheio essa política de valorização do café no Brasil. Mas aí ficará para um outro momento, quando nós formos falar do desfecho da República Velha e a transição para a Era Vargas. Valeu, até a próxima.